O futebol é maravilhoso, emocionante, imprevisível, mas vamos ser sinceros, ele também pode ser extremamente injusto. E algumas das maiores histórias desse esporte foram marcadas por injustiças gigantescas. Estamos falando da famosa La Mano de Dios, do Maradona, do gol claríssimo do Lampard, que não valeu, da final da Champions de 2009, com uma arbitragem desastrosa, do toque de mão do Henry, que tirou a Irlanda da Copa. Enfim, dá pra fazer um vídeo só com esses momentos, mas tem uma injustiça que pra mim supera todas as outras. Robert Lewandowski ainda não tem uma bola de ouro pra chamar de sua. Pois é, isso mesmo que você ouviu. E não tô nem falando de 2021, porque aí a gente até pode discutir, comparar com o Messi, argumentos pra cá, argumentos pra lá. Agora, em 2020, não tem discussão, era dele. O cara destruiu, ganhou Bundesliga, Copa da Alemanha e ainda levantou a Champions com o Bayern. Fez mais gols e deu mais assistências do que qualquer outro jogador naquele ano. Ele era o melhor do mundo, ponto. Só que veio a pandemia e a France Football, que organiza a premiação, decidiu simplesmente cancelar a bola de ouro daquele ano, como se fosse um churrasco que a chuva atrapalhou. Depois surgiram rumores de que entregariam um troféu para ele de forma simbólica, uma espécie de homenagem, mas a organização negou, falou que não ia rolar nada e disse pro Lewandowski apenas aceitar. E foi isso. Mas ele não foi o único a ser passado para trás nessa premiação. Tem muito nome grande por aí que também merecia e nunca levou o troféu. Então, hoje, a gente vai falar de todos eles, ou pelo menos da maioria, porque a lista é longa. E para começar, vamos voltar para 2023, quando deram um prêmio pro Messi. Enquanto isso, eu aqui, humilde artilheiro da minha liga de futsal, meti 2 gols e dei 6 assistências só na última temporada. Inclusive, teve um golaço, hein? Sinceramente, ainda não sei mais o que fazer para ganhar essa bola de ouro. Depois de ser ignorado mais uma vez, aí eu resolvi abrir esse canal no YouTube, porque se não der certo no futebol, pelo menos eu virei youtuber, então já se inscreve aí, porque esse é meu plano B, ou talvez o plano A agora, né? Mas brincadeiras à parte, a verdade é que para zagueiros como eu, a bola de ouro é uma missão quase impossível. É um prêmio que favorece quem tá lá na frente, fazendo gol. Só perguntar pro Paulo Maldini, o cara foi o rosto da seleção italiana por décadas. No Milan, ganhou 7 vezes o campeonato italiano e levou 5 títulos da Champions League. 5! Só pra você ter uma noção, isso é mais do que o Barcelona inteiro tem, mais do que o Manchester United tem na história do clube. E isso tudo sendo um dos defensores mais completos e elegantes que o futebol já viu. E mesmo com esse currículo absurdo, a melhor colocação dele na bola de ouro foi 3º lugar. É sério, 3º. É o tipo de coisa que nem dá pra explicar. É engolir seco e seguir em frente. Mas olha, por mais absurdo que seja, o Maldini nunca ter vencido a bola de ouro, ele tá longe de ser o maior nome ignorado pela premiação. Porque sabe quem mais nunca ganhou esse troféu? Diego Armando Maradona e Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Pelé. Pois é, parece até piada, mas é verdade. E não foi por falta de talento, tá? Não é que eles não foram os melhores das suas gerações ou que nunca tiveram um ano espetacular. Nada disso. A explicação é bem simples e revoltante. A bola de ouro, desde sua criação, lá nos anos 50 até 95, era exclusiva para jogadores europeus. Isso mesmo, se você não tinha passaporte europeu, nem adiantava jogar o fino da bola, porque você nem era cogitado. Só em 95 que a regra mudou. A partir daí, o prêmio passou a ser entregue ao melhor jogador do mundo, independentemente da nacionalidade. E foi aí que George Weah, liberiano, fez história e se tornou o primeiro não europeu a levar o troféu. Detalhe curioso, o Di Stefano, que venceu 2 vezes nos anos 50, era argentino, mas também tinha cidadania espanhola. Foi por essa brecha que ele conseguiu entrar na lista de vencedores. Mas vamos focar em jogadores que eram, sim, elegíveis para vencer, e mesmo assim não levaram. Tipo Thierry Henry, o francês fez parte do lendário Arsenal invicto de 2003, um dos times mais incríveis da história do futebol inglês. E naquele elenco cheio de estrelas, ele era disparado o melhor. Só para você ter uma ideia, naquela temporada da Premier League, ele marcou mais de 20 gols e deu mais de 20 assistências. Isso é tão raro que só 2 pessoas conseguiram. Ele mesmo, o Messi e o próprio Henry. E na Premier League, esse feito só pertence a ele. Inacreditável. Com desempenho assim, parecia óbvio que a bola de ouro seria dele. Mas não. Quem levou o prêmio foi o tcheco Pavel Nedved. O argumento era que o Arsenal tinha caído ainda na fase de grupos da Champions, enquanto a Juventus, liderada por Nedved, foi até a final. Tá, beleza. Mas a Juventus perdeu. E ainda assim, o Henry ficou sem a bola de ouro. Não só naquele ano, como nunca mais. Um dos maiores atacantes da história da Premier League e ignorado. E agora, vamos entrar num novo quadro aqui no canal, patrocinado por esse botão de curtir
aí embaixo. Clica nele, vai. O nome do quadro é: você é um jogador espetacular, mas teve o azar de jogar na mesma época de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Sim, eu sei, o nome desse quadro é quase um parágrafo inteiro, mas convenhamos, ele traduz perfeitamente o drama desses jogadores brilhantes que tiveram azar de jogar na era dos dois extraterrestres, Messi e Cristiano Ronaldo. E para começar, vamos falar de Andrés Iniesta. Em 2010, o cara teve um ano simplesmente mágico. Ele foi o autor do gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo. Só isso já colocaria qualquer jogador na frente na corrida pela bola de ouro. Mas não parou por aí. No Barcelona, o Iniesta foi um maestro. Deu assistências atrás de assistência, dominou o meio-campo, fez chover. Só teve um pequeno detalhe. Quem recebia a maioria dessas assistências era ninguém menos que Lionel Messi. E adivinha quem ficou com a bola de ouro naquele ano? Pois é, Messi. Iniesta, mesmo sendo o herói da Copa e brilhando no clube, ficou para trás. E a história se repetiu 2 anos depois. Ele terminou em terceiro lugar de novo, sempre atrás da mesma dupla imbatível, Messi e Cristiano. E não foi só o Iniesta não. O Xavi, parceiro inseparável daquele meio-campo lendário, também amargou o terceiro lugar 3 anos seguidos. 3! É praticamente uma coleção de medalhas de bronze. Dava para montar uma exposição com elas. Em 2013, quem brilhou foi Franck Ribéry. O francês teve uma temporada surreal com o Bayern de Munique, vencendo tudo que apareceu pela frente: Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League. A tríplice coroa. Mesmo assim, ele terminou em terceiro lugar, mais uma vez atrás de Messi e Cristiano. Parece praga. A lista é longa, galera. Neymar, por exemplo, outro nome gigante. Se ele tivesse surgido uns 10 ou 15 anos atrás, talvez tivesse garantido pelo menos umas 3 bolas de ouro fácil. Mas o problema é que ele surgiu justamente no auge da rivalidade entre dois gigantes. E por mais que o Neymar tenha chegado perto algumas vezes, sempre ficava em terceiro. No fundo, todo mundo já sabia o resultado antes mesmo da premiação. É difícil competir com um cara que fez 92 gols em um único ano e com outro que empilhou 3 títulos de Champions em 5 temporadas. A verdade é que, para qualquer outro ser humano, era quase impossível ganhar a bola de ouro nesse cenário. Simplesmente não dava. E aí entra também o nome de Virgil van Dijk, o zagueiro holandês que quase conseguiu o feito impossível. Em 2019, ele liderou o Liverpool numa campanha histórica e quase mesmo levou a bola de ouro. Mas no final, perdeu por pouquíssimos votos para quem? Para Lionel Messi, claro. Então, sim, esses jogadores todos poderiam e talvez até deveriam ter vencido a bola de ouro em algum momento. Mas o problema é que eles tiveram a infelicidade de jogar na mesma época dos 2 maiores dominadores de prêmios individuais que o futebol já viu. Agora, só para confundir um pouco, vamos falar de um cara chamado Luis Suárez, mas não é o uruguaio mordedor não, é o espanhol Luis Suárez Miramontes, que venceu a bola de ouro em 1960. Ele ficou em primeiro lugar, enquanto Ferenc Puskás, sim, o lendário húngaro, ficou em segundo. E o mais doido é que o Puskás, que levou a Hungria à sua era de ouro, que foi o primeiro vídeo aqui do canal, inclusive, e é considerado até hoje um dos maiores de todos os tempos, nunca ganhou uma bola de ouro sequer. É, meu amigo, no futebol, o talento nem sempre anda de mãos dadas com o reconhecimento. E é por isso que esses casos continuam revoltando os fãs até hoje. Durante esse período, ele foi o artilheiro do Real Madrid. Sim, o maior goleador do maior clube do mundo naquela época. E por algum motivo misterioso, que um dia a gente pode até tentar entender, ele foi convocado 4 vezes para a seleção da Espanha e uma vez para a seleção nacional de Madrid. É isso mesmo que você ouviu? Acredite se quiser. Existe isso, sim, mas olha, esse é um assunto que vai ficar para outro vídeo, porque agora não dá tempo de entrar nesse buraco sem fundo. Agora vamos falar de um cara que jogava com uma elegância fora do comum. Dennis Bergkamp. Esse eu gostava, hein? Um dos atacantes mais geniais dos anos 90. Em 92, ficou em terceiro lugar na bola de ouro. Em 93, subiu mais um degrau e ficou em segundo. A expectativa era de que 94 fosse finalmente o ano dele. Mas a Holanda, felizmente para nós, acabou eliminada pelo Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. Isso esfriou as chances do craque. Mesmo com sua mudança para o
Arsenal e uma carreira espetacular na Premier League, a tão sonhada bola de ouro nunca veio. Ainda assim, ninguém, absolutamente ninguém, duvida do impacto e da genialidade de Bergkamp, um dos atacantes mais temidos de sua geração. Mas se é difícil para um atacante vencer, imagina então para um defensor, e pior ainda, para um goleiro. Em mais de 60 anos de história da bola de ouro, apenas um goleiro levou o prêmio. Foi ele, o lendário russo Lev Yashin, lá em 1963. E depois disso, silêncio total na posição. O caso do Gianluigi Buffon chega a ser cômico. Em 2006, ele teve uma temporada fantástica, ganhou tudo o que podia, foi campeão do mundo pela Itália e ficou em segundo lugar. E sabe por quê? Porque justo naquele ano raríssimo, um zagueiro acabou vencendo, o também italiano Fábio Cannavaro. Tipo assim, nem quando o goleiro brilha, ele brilha o suficiente. É muito azar, Buffon, muito azar mesmo. Pra piorar, houve uma seca absurda de reconhecimento. Durante 25 anos, nenhum goleiro sequer foi indicado ao prêmio. Até que, enfim, Oliver Kahn quebrou esse jejum e conseguiu um terceiro lugar no começo dos anos 2000. Um baita goleiro, símbolo de liderança e consistência, mas ainda assim, sem bola de ouro. E como esquecer de Iker Casillas, campeão do mundo com a Espanha, multicampeão com o Real Madrid, dono de defesas memoráveis e mesmo assim, nada de bola de ouro, nenhuma chance real. O cara foi o paredão de uma geração dourada, mas parece que os goleiros estavam invisíveis para os jurados. Ah, e tem também o Manuel Neuer, o alemão, assim como Rogério Ceni, revolucionou o modo de jogar como goleiro. Moderno, bom com os pés, técnico, decisivo. Em 2014, foi campeão do mundo com a Alemanha e mesmo assim, adivinha, ficou em terceiro lugar em 2016. Atrás de quem? Messi e Cristiano Ronaldo. Claro, parece até repetição de disco arranhado. A verdade é que para France Football, o prêmio dos goleiros é a tal luva de ouro. Eles entregam com um sorriso amarelo e dizem: toma aqui esse troféu de consolação. A bola de ouro? Ah, não, essa não é para vocês. E aí, me conta, quem mais você acha que merecia levar essa bola de ouro e foi injustiçado? Tenho certeza de que deixei passar vários nomes. Então comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Valeu demais por assistir ao vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal O Canto do Craque, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera!